E aí galera, beleza? Mais vídeo aqui no Carro de Garagem. Hoje um vídeo um pouco diferente, estamos com duas gerações aqui. Bom, e a gente vai mostrar tudo que evoluiu ou até mesmo involuiu entre as duas gerações. No caso galera, até um comparativo de ocasião, porque a gente está testando o 208 essa semana de imprensa. E também a gente está com esse 207 que a gente vai levar ele para fazer uma revisão. Então aproveitamos duas gerações aqui para fazer um breve comparativo entre os dois aí, o que um tem, o que o outro não tem, o que mudou entre as duas gerações. No caso, galera, não é a geração anterior. Aqui a gente tem o 208 novo, né, lançamento recente, e o 207, né? Acima desse 207 existiu o primeiro 208, primeira geração 208, e agora o novo 208. Então esse é duas gerações atrás. Porém, ele é 2011 contra 2021, então são 10 anos aqui de diferença de carro. Bom, eles estão lado a lado, a única diferença aqui realmente é a altura aqui da guia, mas eles estão aí lado a lado. Tem que fazer uma volta entre os dois aqui para a gente ver as dimensões. Então galera, o que acontece? O 208 ele cresceu em todas as dimensões, né? Então seja comprimento, largura, entre eixos, tudo no 208 é maior que o 207. Aqui a gente não vai conseguir ver, ó, mas se a gente vir aqui nessa posição, dá pra ver que o 208 avança um pouquinho mais, né? Aqui, ó, aqui dá pra ver bem. E os dois estão alinhados aqui, ó. Então o 208 é um carro maior e por isso, e por ele ter crescido em todas as dimensões, o peso dele também ficou maior. Se a gente comparar aqui os dois, no caso esse 207 aqui é um manual e o 208 é sempre automático. A diferença de peso entre os dois, o 208 é 146 kg mais pesado do que esse 207 aqui. E mesmo se o 207 aqui fosse automático, comparado com o 208, ele também teria 96 kg a mais do que o 207. Bom, apesar do 208 ter crescido em todas as dimensões, até mesmo no peso, o tanque de combustível é um pouquinho menor. O tanque de combustível do 207 são 50 litros de capacidade máxima contra 47 litros de capacidade do 208. Então ficou um pouquinho menor, quase igual também, mas é uma diferença para mencionar. Bom, uma diferença entre as duas gerações é que o antigo 207 ele contava com uma suspensão independente, mas não é aquela multilink como a gente conhece bastante aí no mercado, como o Focus, alguns carros assim, por exemplo. O do Peugeot 207 ele tem braços sobrepostos aqui, mas não é um multilink, é uma independente um pouco diferente. Dá uma boa estabilidade e o 208 ele passou a adotar o eixo de torção, que é uma suspensão mais simples do que aquela lá. Isso não é ruim, porque a manutenção fica um pouco mais fácil, talvez até a mesma robustez do carro. E a estabilidade dos dois são bem parecidas, né? Mas vale ressaltar aí que a suspensão traseira dos dois mudou. Bom, a gente está falando de um 207XS, que é uma das melhores versões da época, porém esse com câmbio manual. E o 208 aqui é o mais top de todos, que é o Grife. Ele não tem disco traseiro, mesmo sendo aqui na versão mais top. Então é o carro mais pesado sem o disco traseiro. E no 207, que seria automático, ele tem a opção lá, ele vem com disco traseiro. No caso, como esse é um manual, ele tem tambor também, mas na versão automática vem com disco traseiro. Então é uma coisa a mais que tinha no 207 e que no 208 não veio. Mostrando aqui o porta-malas das duas gerações, vamos começar pela antiga. O 207 ele tem uma litragem menor. Ele tem 245 litros. E não só isso, tá? O acabamento dele é pior do que o novo, vocês vão ver ali. Aqui tem toda a lata aparecendo no banco, né? O forro aqui é mais simples. E ele não tem step do tipo de bicicleta. Isso seria bom se o step viesse aqui dentro. No caso, o step fica aqui embaixo do carro, ó. Então, é um step comum, melhor, mas fica para fora do carro. Então nesse caso eu prefiro o método novo aqui, que é o step menor, né, aquele fininho, mas que fica dentro do veículo. Na minha opinião isso é melhor. E não só isso, ele cresceu aqui 20 litros de capacidade, é um pouquinho maior mesmo.
E o acabamento ficou muito melhor no 208, ó, tá todo forrado, caprichado o acabamento do 208. Tem luz aqui, aquele também tem luz lá. E tudo forradinho, não tem nenhuma lata aparecendo. Bem legal o acabamento do 208. Pessoal, vamos ver o que os dois têm debaixo do capô. É indiscutível que o 208 veio com muito mais tecnologia em questão de equipamento, de segurança. O carro evoluiu demais, até mesmo o visual, ficou sensacional esse visual. Mas está aqui algo que não evoluiu. A gente tem no 207 1.6 16 válvulas. Nele tem 113 cavalos no álcool a 5.700 RPM. Ele tem um pouquinho mais de torque, ele tem 15,8 kg de torque. E aqui no 208 continuou-se com o mesmo motor, né? Aqui em 2021, 10 anos depois, né? Mas ainda assim aquele carro tinha esse motor faz um bom tempo já, desde o 206. E continua aqui 1.616, ele ganha uns cavalinhos a mais, ele tem 118 cavalos no álcool agora, a 5.700 também. Um pouquinho menos de torque, né? Bem pouquinha coisa, são 15,5 no álcool. E assim, as diferenças são bem pequenas no motor, ele ganhou pouquinha potência. E no geral a tecnologia do motor é bem parecida, tá? Nessa parte o 208 não evoluiu muito, tá, pessoal? Esse motor ele é bom, mas realmente é uma das críticas aí dessa geração desse carro. No restante, o carro agrada bastante. Bom, se a gente falar dos dois com câmbio automático, no 207 a gente tinha um problemático a L4, né? Isso aterrorizou muita gente na época, até desanimar com a própria marca. Mas a marca hoje se reinventou, trazendo o Aisin, que é um câmbio muito confiável no mercado. Tem vários carros, várias marcas, e esse câmbio realmente é muito melhor do que o antigo AL4, né? Não só nas trocas de marcha, no conforto, mas mesmo no consumo. O consumo de combustível, se comparar os dois com o câmbio automático, o 208 leva melhor. Mesmo sendo um carro mais pesado, ele ainda assim consegue um consumo de combustível melhor que o 207, né, se a gente comparar com a versão automática. Se pegar esse aqui que é manual, ele vai ser um pouco mais econômico que esse automático. E fora o consumo, tem a parte do desempenho. Vou até mostrar para vocês uma breve retomada que a gente fez aqui. Bom, e aqui uma situação que seria cotidiana, os dois em segunda marcha. Vamos exemplificar aqui uma retomada. Os dois saindo de segunda. O Peugeot tem a marcha mais curta, ó. E assim que a gente troca de marcha, o câmbio manual vai um pouco melhor aí. Mas é interessante, ó, o 208 tá andando mais, ó, na retomada. Bom, bem parecido aí os dois. Já tiramos o pé, só pra gente ter uma base do que os dois andam aí. Bom, até surpreendeu, porque eu andei no 207 e eu achei o desempenho dele no dia a dia, as retomadas um pouco melhores, né? Isso porque esse é um câmbio manual. Certamente se fosse o automático de 4 marchas seria bem pior. E o 208 até que surpreendeu na retomadinha ali, né? Eu achava até que ele ia ficar mais para trás. Mas mesmo assim, no uso do dia a dia, eu acho que o câmbiozinho manual do antigo ainda tem respostas melhores do que o automático. Bom, a diferença também de mecânica é a parte da direção. A direção do 208 já é elétrica, então ele tem esse item a mais. O 207 ainda usava a direção hidráulica. Então ele melhorou um pouquinho nisso daí também. Bom, agora a gente está aqui no interior do 207 e a gente nota que é bem diferente lá em relação ao 208. Aqui a gente tem a antiga posição de dirigir, que sinceramente ela é muito boa, ela tem uma boa posição. O velocímetro vem mesmo ao meio do volante, né? Ali a gente vai ver que tem o iCockpit, que é uma coisa bem diferente. E sinceramente eu ainda me agrado um pouquinho mais com a posição antiga de dirigir. Porém, o restante da ergonomia do 207 é bem estranha. Eles melhoraram muito isso no 208. Por quê? Os vidros elétricos ficam aqui, né? Uma posição bem desagradável, do lado do freio de mão, do lado do passageiro. O retrovisor elétrico fica aqui também. Então realmente não é uma posição ergonômica. E pior, o vidro elétrico atrás, ó, ficam aqui. Então você tem que ficar caçando as coisas aqui. Olha eu dirigindo e tentando pegar aqui. É bem difícil. Não é legal essa
ergonomia antiga da Peugeot. E até assim, chega a ser um corte de custo, porque é os mesmos botões que as pessoas do banco de trás vão usar, que nas portas não tem. É os mesmos botões que o da frente, o passageiro aqui da frente vai usar. Então, bem, essa parte não é legal. A trava da porta também fica aqui mais para trás, então realmente a ergonomia aqui poderia ser melhor. E eles melhoraram realmente. Bom, o volante já era costurado em couro nessa versão, ó, então um acabamento interessante. O acabamento geral do painel era bom, né? Mas eu acho que também evoluiu. Isso é um ponto muito positivo, porque eu vejo que os carros, em questão de acabamento, estão perdendo qualidade. No caso do 208, ele ganhou muita qualidade. A gente vai ver melhor. E marcas como Chevrolet, por exemplo, os antigos carros eram muito bem acabados e os novos são mal acabados. No caso, aqui evoluiu, né? Que é uma coisa, né, um milagre aí da indústria automotiva. Bom, e assim, é a tecnologia da época, né? Tinha um arzinho digital aqui, que é bem legal, né? Pro carro, isso na época era muito bacana. E vamos dar uma olhadinha no espaço interno traseiro pra gente comparar com a nova geração, já que ele tem um entre-eixos maior. Bom, sentado aqui atrás, posição de dirigir lá ajustado para minha altura. Realmente aqui eu sinto que é mais apertado, é menor, o carro é menor mesmo, ele é menos largo, ele é menos comprido, o entre-eixos é menor. Tem aqui uma alcinha para você segurar, o vidro elétrico, como eu falei, é ali, porta-revista. E uma coisa que lá se perdeu, que vale ressaltar, que eu acho bom, que uma pena que ter perdido, é o banco bipartido. Então, vocês estão vendo que tem a divisória aqui, ele abre em dois pontos. Lá a gente tem um banco inteiriço. Mas aqui na época a gente não tinha, né, apoio de cabeça no meio e nem cinto de 3 pontos. Ou seja, em segurança ali está muito mais evoluído. Bom, e falando agora no 208, uma sensação de um carro muito moderno, realmente bem bacana o painel dele. E aqui é uma posição de dirigir bem diferente de todos os carros, né? A gente tem o painel acima do volante. A Peugeot tem o nome de iCockpit, né? Que é um método diferente aqui de dirigir. Então o volante ficou pequenininho, costurado em couro nessa versão top. O acabamento do painel, como eu disse, eu achei melhor. Aqui a gente tem, ó, uma parte macia. Isso na versão mais top, que é essa aqui, que é a grife. Tem todo um aspecto cromado, tem uma parte brilhante. Então, questão de acabamento, eu acho que eles evoluíram bastante. E logicamente, né, galera, a gente tá falando só dessas partes mais simples do carro. Obviamente, esse aqui ganha muita tecnologia em segurança, em conforto, tem muita tecnologia embarcada nesse novo 208. A gente está mostrando mais essa parte de acabamento, espaço interno, dimensão. Obviamente esse carro tem muito mais coisas do que o antigo 207. E a ergonomia melhorou demais aqui, porque a gente tem os vidros elétricos aqui na porta, os 4, então tudo na posição correta agora, o retrovisor elétrico também. Aqui ao meio a gente, em vez daqui ter um monte de botão que fica confuso, a gente tem 2 porta-copos, um porta-objetos aqui, uma tomadinha de 12 volts. Então eles colocaram tudo o mais moderno possível. Tem um apoio de braços aqui, que é o famoso microfone do Rodolfo. Mas realmente ele é bem legal, ó. Ele fica numa posição bacana. Olha que ergonomia boa que a gente tem agora. Ainda não é perfeita por causa do iCockpit, que é um pouquinho difícil de se adaptar. Depois que você se acostuma, aí fica bacana. Bom, e eu nem vou mencionar tudo que ele tem, mas realmente, como eu disse, evoluiu muito, tem muita tecnologia, principalmente nessa versão grife. Isso vocês podem ver nos outros vídeos aí do canal. Então vamos lá ver o espaço interno. Pessoal, o espaço interno, na verdade, para as pernas eu achei bem parecido, provando que nem sempre o entre-eixos maior proporciona um espaço maior para as pernas. Mas assim, a largura do carro você sente um espaço mais amplo, né? Então o carro é maior, é mais largo. Aqui para a perna não melhorou tanto assim, mas ainda assim você sente uma sensação maior de espaço nesse banco traseiro, justamente pela largura que o carro tem a mais. Então a ergonomia melhorou, porque agora a gente tem o vidro elétrico aqui nas portas, então cada um tem o seu vidro elétrico. Ainda manteve aqui a alça, isso é bom. E como eu disse, né, agora tem apoio de cabeças e cinto de 3 pontos em praticamente todos os carros aí nacionais.
mas o banco não é bipartido, a gente tem o banco inteiriço, então isso aí foi a única coisa que perdeu aqui. Bom, e também, né, parte de segurança que aqui ganhou, aqui tem o Isofix, né, isso aí é um dos carros mais modernos. E o acabamento mesmo do banco, a gente tem um acabamento bem bacana. Isso aqui não chega a ser um couro de verdade, mas ele tem aqui uma imitação também daquele Alcântara, né? Então dá uma sensação bem legal. Gostei desse banco aqui do 208. Bom, a gente pode até mencionar aqui o teto panorâmico do 208. Ele não abre, né? Ele tem esse vidro fixo com a persiana aqui manual. E lá na geração 207 tinha lá uma versão que era Quicksilver que tinha teto solar, né? Era teto solar mesmo, só que aquele menorzinho. Mas esse aqui é bem legal, dá um visual muito bonito pro carro, muito mais moderno. Bom, pessoal, vocês viram aí diferentes dimensões, espaço interno, questão de ergonomia, toda essa parte aí de freio, de suspensão. Foi mais isso que a gente quis mostrar no vídeo. Logicamente, o 208 evoluiu muito em tecnologia, ele tem assistente de faixa, tem freagem autônoma, tem leitura de placa, tem uma série de coisas, farol de full LED, ficou muito legal essa geração nova. E o 207 ele tinha umas coisinhas a mais, umas qualidades até a mais que acabaram perdendo um pouquinho no 208, mas coisas que aqui corrigiram muitos problemas antigos da própria Peugeot. Então, assim, minha opinião é que realmente o 208 melhorou muito em muitas coisas. O que realmente todo mundo queria era um motor novo, isso tem a possibilidade agora com o grupo FCA fazendo parceria, então já fica até uma novidade para vocês. Muito em breve, com certeza, teremos aí novidades na linha de motores do 208 e o 207 nesse antigo motor 1.6 que era bom e se manteve aqui no 208. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham curtido. Deixa aí a sugestão de vídeo, comentário, o que você achou que poderia ter mostrado que a gente esqueceu aqui. Beleza? Valeu, até o próximo vídeo.